Cadê o Guilherme? O Guilherme acho que já foi ou está aí, porque o Ciro Gomes está aqui também já. E a gente marca as entrevistas e cumpre com o horário, 11 horas da manhã. Vai demorar para dividir, porque assim eu já vou com o Ciro direto. A gente não pode perder tempo. Tá aí o Ciro. O Guilherme foi embora? O Boulos já tinha saído, não deu tempo de ouvir. Cadê o Boulos? Põe o Boulos aqui no meu lugar, me tira daqui. O mais importante é entrevistado. O que eu fico fazendo aqui? Põe o Boulos do lado de cá, se eles já fazem aliança, que já estava anunciando o Boulos aqui já de uma vez. Tá plugado o Boulos aí ou não? Pronto, tá aí o Boulos. Aí, ó, eu tô aqui de bobeira no meio, mas se você quiser já fazer aliança com o Ciro, é só você fazer, porque o Ciro, o PT atrapalhou o Boulos na eleição passada, ele podia ter sido eleito prefeito. Né? E está atrapalhando agora de novo, porque vai lançar candidato aqui. Existe a possibilidade do PSOL fazer uma aliança contigo aí. Vocês, se quiserem fazer aliança agora ao vivo aqui, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade. Bom dia, Ciro. Um abraço muito forte, muito fraterno. Guilherme Boulos é um belo de um quadro que a vida brasileira, a democracia brasileira produziu. E só tem um defeito, que é a juventude. Nada que o tempo não resolva. Mas isso é uma brincadeira, porque o Guilherme compensa a juventude dele com muito espírito público, com muito amor ao povo brasileiro, ao povo paulista, ao povo de São Paulo. Eu trocava isso fácil. Eu também. Mas veja, ele vai ter que ver claramente, olhando para a história e olhando para o futuro, que o Lula tem um estilo de liderança que não deixa nascer nada nem ninguém próximo a ele. Não é o Guilherme Boulos, não é, que já fala pela juventude, que tem horror às contradições econômicas, às concessões morais e à corrupção generalizada, que transformou-se numa ferramenta central do modelo de poder do Lula. O Guilherme vai ver isso com o tempo. E eu estou tentando, não é, tendo ajudado a vida inteira, estou tentando construir um caminho. E esse caminho passa necessariamente por São Paulo, porque o centro da crise brasileira é São Paulo, e a saída da crise brasileira passa por São Paulo. E o Guilherme Boulos é um dos líderes importantes do estado de São Paulo e do Brasil. Satisfação, viu, Ciro? Eu só voltei aqui, eu já tinha saído, só voltei para te cumprimentar. O Datena, eu estava saindo do vídeo aqui, o Datena falou, pô, o Ciro está chegando. Voltei para te deixar esse abraço aí, desejar uma boa entrevista para você e muita força na caminhada. Obrigado, meu companheiro. Valeu. Abraço. Valeu, Guilherme. Datena. Abraço. Começar pelo... Tchau, Guilherme. Começar pelo fim da história. Então, primeiro que as pessoas elas se espantam quando há sinceridade quando você conversa. Em qualquer situação, na política ou na vida, o sujeito tem que ser verdadeiro. Tá? Eu acabei de falar aqui que eu já fui convidado pelo Guilherme há pouco tempo atrás para ser candidato a vice dele. Como recebo convite de todo lado. Fui, conversei com o Guilherme e ouço todos os lados. E dessa vez eu pretendo entrar na política mesmo. Fui lançado a seu concorrente, a candidato à presidência da República pelo PSL, e continuo sendo candidato a presidente pelo PSL, até o momento em que eu observar nas pesquisas se o povo quer isso ou não. Eu sempre sonhei na minha vida ser astronauta, mas o máximo que eu consegui foi voar num caça da Marinha, e não sei nem como é que eu coube dentro daquele caça da Marinha, numa velocidade quase que supersônica, mas não saí da estratosfera e não cheguei na Lua. O meu sonho era sair da estratosfera e chegar na Lua, mas não cheguei na Lua. Não adianta nada eu querer chegar na Lua e o povo não votar em mim. Se eu estiver lá com 3%, 4%, eu dou no pé. Não vou ficar fazendo papel de ridículo como esses caras podem fazer. Aí eu vou para onde eu tenho chance de ganhar, né? Que é o governo de Estado ou o Senado, que é uma forma de eu começar na política. Mas não tenho medo de sair candidato a presidente, nem contra o Bolsonaro e nem contra o Lula. Não tenho medo nenhum de sair candidato contra os dois. Zero. Zero. Pelo contrário, até gostaria muito. Por um detalhe, deixa eu te explicar uma coisa. O Bolsonaro e o Lula, eles estão polarizando o ódio. O que o Brasil não precisa é de polarização exatamente de extremos nesse momento. O Brasil precisa de plano de governo e de se pensar no povo. Eu já dizia aqui a frase tão simples do Aristóteles, que a política é a distribuição do bem comum. E tudo que existe no Brasil é distribuição de desigualdades, né? Pouca gente rica e muita gente pobre.
Aristóteles dizia que a política é a arte de fazer amizade respeitando o princípio do contrário. O Bolsonaro e o Lula estão fazendo exatamente o contrário. O Lula, que saiu da cadeia outro dia, virou estadista de novo. Ele não foi julgado ainda decentemente. Ele foi julgado, isso há de se reconhecer com base em decisão do Supremo, mal julgado pelo Moro, que era o juiz dos frascos e comprimidos, que vai ao governo Bolsonaro depois e depois ainda volta e vai defender os interesses da Odebrecht, que ele disse que era um dos piores bares do Brasil. Não é? Então, o Lula, ele não é inocente, por enquanto. Ele é suspeito de crimes graves, que o levaram, inclusive, à cadeia. Ele foi mal julgado. Acredito que no Brasil, porque fizeram a segunda instância para prender o Lula e tirar do jogo político. E acabaram com a segunda instância para jogar o Lula no jogo político de novo. É essa a impressão que dá. Então, ele não foi julgado ainda. Vai ser julgado nas urnas agora. Porque ele volta, não por nada, a questão humanitária, todo mundo tem questão humanitária. O Lula fica quieto, a primeira coisa que ele fala é defender os cidadãos de Cuba, com 600 mil mortos do Brasil, pô. Nada contra a questão humanitária, mas e o Brasil? Que ele pode ser presidente de novo. Ele não fala do Brasil, ele fala de Cuba. E o Bolsonaro espalha ódio a todo momento, junto com o Lula, nessa polarização que o Brasil não merece. Não é porque eu sou candidato e você é candidato. O Brasil, e nem sei se vou continuar sendo candidato a presidente da República, porque o partido pode decidir amanhã que eu posso ser candidato ao Senado ou posso ser candidato ao governo de São Paulo. Isso é uma questão do partido decidir. Agora, se precisar ir para o pau, eu vou para o pau com base científica. Mas não é por isso. Eu acho que o Brasil, Ciro, eu não sei o que você pensa, o Brasil merece mais opções além do Bolsonaro e do Lula para poder votar. Porque o Brasil que está aí foi construído pelo Lula, muito pelo Lula, e está sendo construído muito pelo Bolsonaro. O Brasil que está aí, eu pergunto a quem está ouvindo a gente, você gosta do Brasil que está aí? Se você gosta do Brasil que está aí, então você tem mesmo o Lula e o Bolsonaro para votar. Se você não gosta, você teria que ter uma série de opções, porque isso é democracia. Não é? Você está me parecendo aquela época de ditadura militar, quando você tinha 2 candidatos para votar e pronto, acabou. Não é isso, o Brasil não precisa de polarização. O Brasil precisa de mais opções para que não se transformem essas eleições num conjunto de ideias diferentes que levem ao ódio. Nós precisamos de outras opções. A terceira via, ela não é importante, ela é necessária para que o cara tenha opção para votar além do Bolsonaro e do Lula. Não sei se disse alguma bobagem aqui, ô Ciro. Não, Datena, não disse nenhuma bobagem. Você, como sempre, é a antena do sentimento popular mais verdadeiro do Brasil. Deixa eu te dizer, todo mundo quer você porque você é um cara popular. E ser popular não significa ser demagógico. Você é o cara que usa sempre a sua arte de comunicador para expressar a indignação, para expressar a revolta, para expressar a curiosidade do nosso povo. E isso faz com que você seja muito querido. Se o Boulos queria você de vice, eu não vou dizer porque agora você é um ilustre concorrente meu, mas eu quero lhe dizer, como disse antes no bastidor, que o PDT, o meu partido, também quer muito você, embora eu tenha que dar os parabéns ao Bivar, que correu na frente e conseguiu a assinatura da sua filiação ao PSL. Gol de placa para o Bivar e eu desejo que você tenha muita felicidade. Mas veja, Datena, a gente tem que, como eu sempre procuro fazer com você, pedir ao nosso povo que pense com a sua própria cabeça. Porque o Bolsonaro e o Lula, eles querem exatamente isso. É um barulho muito grande, é uma paixão infantil, é um ódio absolutamente rancoroso para a gente não usar a cabeça. As pessoas querem, os dois querem que a gente use o coração e o fígado para não pensarmos. Agora vamos raciocinar de novo. Existiria a tragédia Bolsonaro? Tragédia, do seu ponto de vista, dos números, não é? Quase 600 mil brasileiros mortos pela atitude incompetente, negacionista, anticientífica, pela produção do atraso na vacina, e sabemos agora que o atraso foi produzido por roubalheira. Veja onde essa gente está roubando, na vacina que, não chegando ao tempo no Brasil, matou mais de 300 mil pessoas, a mais dos 300 mil que, lamentavelmente, iriam morrer, né, qualquer que fosse as sequelas dessa pandemia.
talvez não fosse tantos, mas metade do que morreu, sem dúvida, nós devemos à incompetência criminosa do Bolsonaro e à roubalheira na vacina, que fez do Brasil um dos países que menos vacina. Ontem, nós tínhamos vacinado apenas 17,6, ou seja, 18 de cada 100 pessoas no Brasil apenas, já descambando para o mundo inteiro se cobrir de vacina completamente. Isso só tem uma explicação, a tragédia do Bolsonaro. Só eu pergunto, existiria essa tragédia se não fosse a brutal contradição do Lula e dos pau-mandados do Lula? Veja, os números são inequívocos. Entre o governo da Dilma e hoje, 30 mil indústrias fecharam no Brasil. O desemprego é o maior da história, ele não caiu do céu, ele caiu porque 30 mil indústrias fecharam do colapso econômico que o Lula produziu. E 70 de cada 100 brasileiros em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas votaram no Bolsonaro porque perderam o emprego, porque caíram no conto do crediário e estão com 64 milhões de pessoas em número redondo humilhado no SPC, porque estudantes caíram no conto do FIES, em que o Lula pega dinheiro do governo, bota no bolso de empresários que criaram os maiores conglomerados de educação particular do mundo e o estudante fica micado na dívida com o nome sujo no SPC no começo da vida. Eu ia cansar os seus ouvintes trazendo só números para mostrar como você tem razão. E a rigor, esse negócio de terceira via é uma preguiça da nossa grande mídia que está aceitando esta baboseira, quando, na verdade, o Brasil precisa discutir as causas do problema, senão não tem solução, e as soluções do problema. E a pergunta final, para a gente sustentar a sua opinião, e nós temos muita afinidade nesse olhar sobre o drama do povo brasileiro. A pergunta simples: será que a solução para a tragédia do presente brasileiro é uma volta ao passado que construiu essa tragédia do presente brasileiro? A minha inteligência pede que Deus ilumine a minha palavra, que guie a minha mão para que a gente ajude o povo brasileiro a construir um caminho, que é o único. A rigor, Datena, só para terminar, eles brigam, e é evidente que o Lula é muito diferente do Bolsonaro, sob o ponto de vista de compromisso com a democracia, etc. Mas o modelo econômico que produziu essa tragédia é rigorosamente o mesmo. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, é o mesmo modelo que o Lula implantou no Brasil, na sequência do Fernando Henrique, do Temer e agora do Bolsonaro. E o que nós temos que discutir são duas coisas: a mudança do modelo econômico e a mudança do modelo de governança política. Caramba, o Bolsonaro vai insultar a opinião pública brasileira. O PT é corrupto, tudo é ladroeiro, o PT loteou o governo. Com quem que o Bolsonaro está governando, meu irmão? É rigorosamente a mesma turma. Rigorosamente a mesma turma. Essa colocação. O Bolsonaro se dizia completamente contra a velha política. Eu sou contra a velha política e tal, da qual o Lula participou intensivamente. Até o Gogó. O Lula loteou o governo brasileiro com essa quadrilha que está loteando hoje o governo com o Bolsonaro. A mesma turma. Se você quiser, eu desfio os nomes aqui. Eu desfio os nomes todos. Esse Barros, que logo mais a CPI vai descobrir que é um dos grandes suspeitos da ladroeira na Covid, no Ministério da Saúde, era líder do Fernando Henrique. Foi ministro da Saúde do Michel Temer, líder do governo do Lula, líder do governo da Dilma. É o mesmo cara. Sabe o Valdemar Costa Neto, que foi preso, o Lula entregou para ele o DENIT. O Bolsonaro entregou agora as coisas e o Valdemar já está com o Lula de novo. Eles dizem que teve um golpe, quem fez o golpe foi o Renan Calheiros, presidindo o Senado onde aconteceu o golpe. O Lula é unha e carne, amigo de infância do Renan Calheiros, que loteou a Petrobras. O Sérgio Machado devolveu milhões de reais numa delação premiada, roubando escandalosamente, determinado pelo Lula. O Onísio Oliveira, que presidiu o Senado, já está com o Lula de novo. É a mesma turma, gente querida. Não é possível. Se a gente repetir o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de trama política, por que a gente acha que vai acontecer alguma coisa de diferente da tragédia que nós estamos vivendo no Brasil? E agora o presidente entrega a Casa Civil ao Ciro Nogueira, não é? Que deixa mais do que claro que o presidente cada vez mais fica refém dessa gente do blocão, fora 37 bi de emendas parlamentares, e hoje ele veta um projeto que autorizava o plano de saúde. Isso eu tive uma participação muito grande,
porque o médico me ligou, o doutor Maluf, que é um grande oncologista, falou: Datena, os planos de saúde têm um lobby tão grande que eles simplesmente não aprovam remédios para o câncer via oral. Mas por que não aprovam via oral e aprovam injetável? Porque o via oral representa 70% dos tratamentos seguros de câncer hoje. E o lobby não aprovava. O Bolsonaro deve ter vetado isso sem saber o que ele estava fazendo. Porque isso eu posso dizer, isso não sei, se sabe, deve ter algum interesse. Mas isso eu posso dizer que o próprio presidente da Câmara, ele lutou para que esse projeto passasse. Eu não ponho a mão no fogo pelo Ciro, não ponho a mão no fogo pelo Lira, mas esse projeto eu tenho certeza, não vou dizer por quê, que ele foi fundamental para que o projeto fosse aprovado. Não vou dizer por quê, porque é uma coisa de foro íntimo, eu não vou revelar aqui porque eu não sou canalha e nem antiético, mas ele ajudou a aprovar esse projeto. Agora, eu não consigo entender como é que o Bolsonaro veta um projeto desse às vésperas da eleição, porque é um projeto absolutamente antipopular e chega a ser até canalha você vetar um projeto de remédio contra o câncer. Não é? Então, que o presidente está na mão, que o presidente está na mão desse blocão, não tem dúvida, e como é que o senhor enxerga o seu xará sendo colocado lá na Casa Civil? Veja, eu tenho sempre que dizer ao povo brasileiro que nós precisamos compreender como legítimo e natural o presidente da República negociar com os parlamentares que o povo elege. O que está errado são duas coisas, como eu sempre repito. Eu pretendo ser presidente do Brasil se um dia Deus me permitir servir essa grande nação como seu presidente e se eu conseguir a proeza de merecer a maioria dos votos do povo brasileiro. Portanto, eu tenho que ser sério. Então, veja, qual é a questão? A questão é, primeiro, você está negociando o quê? Então, veja, o Bolsonaro está negociando alguma mudança no sistema de impostos injusto do Brasil? Não. O Bolsonaro está negociando uma reforma política para acabar com a ladroeira? Não. O Bolsonaro enfim, para não incumprir da conversa, o Bolsonaro está negociando uma coisa: a reeleição dele, a permanência dele no poder e a impunidade para os crimes que as CPIs podem alcançá-lo, nele e a sua equipe de bandidos, inclusive parte deles generais. Portanto, o erro não é em negociar com os parlamentares eleitos pelo povo. É negociar o quê? O segundo erro é negociar em que bases? Então, veja, eu chamar um senador para compor o meu governo está de bom tamanho. É do rito da democracia, é do rito de um parlamento hiperpoderoso que não tem responsabilidade por nada, que o governo transe, que faça a coisa. Porém, essa linguagem não pode ser o loteamento dos cargos públicos por incompetentes e ladrões. E é disso que se trata, vamos ter clareza disso. O Bolsonaro está loteando o governo com uma quadrilha notória de ladrões e incompetentes. E ele, o que disse, quando enfrentou a indignação popular com a roubalheira, que da mesma prática do PT, Datena, na véspera do impeachment da Dilma, eu tive em Brasília, tentando ajudar para não acontecer aquele impeachment, porque a Dilma fazia um governo desastrado, mas não tinha cometido, na minha opinião, nenhum crime de responsabilidade. E eu sabia que vinha ali um trauma muito grave para o Brasil, a inconfiança do povo na democracia. Enfim, embora ela fosse um desastre como governante, eu fui ali me expor pensando no futuro do povo brasileiro. Eu fui visitar o ministro do PP e depois fui falar com o Ciro Nogueira, este mesmo meu xará, de quem eu tenho uma boa relação de amizade até, eu diria, fui colega dele na Câmara Federal, e ele me disse pura e simplesmente que estava virando de posição, tinha ministro da Dilma, no dia do impeachment, estava virando de posição porque o Michel Temer tinha se acertado com o Maluf para tomarem o PP dele. Ele não vai considerar que eu fui indiscreto em afirmar isso e que a Dilma não recebia ele, apesar dele estar pedindo para falar com ela há 30 dias. Então, veja, essa é a tragédia do Brasil. Muda tudo, como eu já disse no seu programa muitas vezes, para não mudar nada. Então, veja, vamos pedir ao povo que vote com muito juízo no próximo presidente da República, mas se lembre de dar valor também ao seu voto para deputado e senador. Porque, digo eu mais uma vez com toda a humildade, aqueles a quem o povo der o mandato, é com eles que eu vou negociar. Só que eu garanto ao povo brasileiro que eu vou para lá com uma tarefa para começar: não roubar e não deixar roubar.
E isso eu não estou dizendo para o futuro, não. Estou dizendo para 40 anos de vida pública para trás na minha história. Você não devia meter o pau no Bolsonaro de jeito nenhum. Era o último cara que você devia meter o pau, era o Bolsonaro, porque é o maior cabo eleitoral que você tem. Cadê o áudio que tem aí? Onde é que está o áudio que tem aí? Cadê o áudio? Bota o áudio aí. Ó. Então solta o áudio aí. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. Tá? Então, a lei, quase 4 bilhões o fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre. Né? Porque se você começar a bater muito, vamos escolher no segundo turno, Lula ou... Misericórdia. Ou Ciro. Você não devia jamais meter o pau no Bolsonaro, porque ele acaba de lançar como ameaça da terceira via direta. Nós que estamos da terceira via ficamos profundamente chocados com isso, porque o Bolsonaro é o maior cabo eleitoral. A partir do momento que ele falou assim, se não votar comigo, a base, se não votar comigo, veja bem, isso é tudo um jogo de cena, porque ele sabia dos 5 bi e 700. O vice-presidente da Câmara falou aqui, ele tinha total conhecimento do fundão. É que volta para ele veta, volta para a Câmara dá 4 bi e parece que ele sai por cima. Mas ele sabia disso aí, disse aqui o vice-presidente da Câmara. Jogou a responsabilidade em cima de mim e é dele a responsabilidade. Foi o que o cara falou. Mas essa aí do Bolsonaro falou assim: olha, se a base não votar comigo, aí é Lula e Ciro. Já te colocou da disputa aí. Você deve ter vibrado, né? Deve ter aberto um champanhe aí. O Bolsonaro colocando da disputa com o Ciro. Eu não preciso dessa declaração, até porque o Bolsonaro é um Pinóquio, é um mentiroso compulsivo, é uma coisa que me enche de vergonha ver a presidência da República de uma das maiores nações do mundo ser governado por uma figura trágica, uma excrescência moral e política como é o Bolsonaro. E, Datena, deixa eu te falar, quem tem a experiência que eu tenho, sabe perfeitamente bem que 15 meses antes da eleição, tudo que parece realidade é fumaça. Tudo que parece calor é só luz. A eleição, o povo brasileiro, na sua tragédia de desemprego, de informalidade, vem aí uma onda de frio, por favor, meu irmão, advirta as autoridades de São Paulo, estão falando na maior onda de frio do século, numa população de 40, 50 mil pessoas morando na rua, é preciso que hoje, todos nós saiamos em proteção dessa população, porque vai morrer muita gente no sul, no sudeste brasileiro, de frio, não é? Então, a violência, 57 mil homicídios, essa na cabeça do povo é a hierarquia dos problemas. Ainda estão morrendo 1.100 pessoas por dia, a gente parece que a pandemia acabou. Aí vem um pesquisador pago, né, por sabe-se lá quem, sabe que um instituto de pesquisa faz uma pesquisa no Brasil, você está entrando na área agora, entre 600 mil e 1 milhão de reais. Só no Brasil, 15 meses antes, você tem 4, 5, 6 pesquisas por mês, cada uma delas custa entre R$500 mil e R$1 milhão. E aí vem um pesquisador, pega um cidadão desempregado, ferrado com todas as dificuldades da vida e empurra para ele uma pergunta sobre política. Ele vai tender a responder sobre os mais conhecidos. Ele vai sendo forçado a fazer. Então, se você vai entrar na área, e eu tenho que lhe desejar muito boa sorte, enfim, nós conversamos muito sobre isso, né? Fique sabendo que a eleição nacional brasileira é uma página em branco a ser escrita. E a probabilidade do Bolsonaro não estar no segundo turno para qualquer um de nós é imensa, por 2 razões. Há 3 razões agora. A primeira razão é a economia desastrada. O maior desemprego da história, meu irmão. 40 milhões de brasileiros vivendo de bico sem a proteção sequer do salário mínimo. A inflação está de volta. Quem vai comprar uma lata de óleo de soja no Brasil pegou um aumento de 60% no lombo. E o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos, meu irmão. Então, a economia é um desastre. Depois você tem a questão da pandemia. E a terceira questão, casada com a pandemia, é a roubalheira. Então, é o próprio centro da personalidade política falsa que o Bolsonaro vendeu que está sendo destruído. Então, ele não vai estar no segundo turno.
Qualquer um de nós vai ultrapassá-lo, sem nenhuma dúvida, de quem tem a experiência que eu tenho. Quer dizer que a gente deve facilitar? Quer dizer que... Não, de forma nenhuma, porque os poderes da maldade, diz aqui o nosso caboclo do sertão, os poderes da maldade são muito grandes, né? Então a gente tem que vigiar, porque o Bolsonaro é o mal encarnado. Né? O cara recebeu uma deputada nazista, cara, neta de um ministro do Hitler. Neta do ministro do Hitler. Ele é tão canalha que faz isso tentando esconder, não bota na agenda oficial. Então, é um grande canalha que chegou à presidência do Brasil, enganando o nosso povo. Ele não vai estar nas eleições, mas não é ele que vai dizer quem vai estar, é o nosso povo que vai dizer. Você acredita que, numa possível recuperação da economia, você entende muito disso, e acredita que as eleições vão chegar polarizadas mesmo entre os dois, o Lula e o Bolsonaro, e que isso possa ser mudado em fase de debates ou coisa parecida, ou não? E se não há chance mesmo, do mesmo jeito que o Bolsonaro perde votos a cada pesquisa, o Lula também começar a perder votos. Vão acontecer essas duas coisas, o povo brasileiro vai assistir. Deixa eu te explicar na economia. Nós vamos ter um imenso esforço de propaganda para dizer que o Brasil voltou a crescer. O bicho, além de canalha e uma excrescência moral, é burro que só uma porta, porque ele somou -4 de queda da economia no ano passado, com +5 e deu 9 na cabeça 9. Então, veja, mas revela a tragédia de termos uma anta mentirosa e corrupta na presidência da República. E a gente tem que deixar isso com todos os S's e R's muito claros. E ele não chegou aí por acaso, chegou aí por causa da grande contradição do Lula e seus postes na destruição da economia do Brasil e em levar a corrupção para o centro do modelo de poder que o Lula implantou no nosso país e que tem que ser liquidado se a gente quiser mudar o destino dessa grande nação. Portanto, deixa eu lhe dizer, essa recuperação que eles vão chamar terá muito pouco efeito, ou quase nenhum, em matéria do que interessa: emprego, renda, crédito para a população. Por quê? Porque ela é uma ilusão estatística, é como se você tivesse descido uma escada de 25 andares, parou de descer, o que é bom, e subiu 4 andares de volta. Então você ainda está 21 andares abaixo do que você estava. Na prática é o seguinte, a riqueza brasileira equivale hoje à riqueza que o país tinha em 2013. Então, e a população de 2013 para cá cresceu quase 25 milhões de pessoas. Portanto, o bolo está muito pequeno e a concentração de renda piorou muito com esses governos da Dilma e do Bolsonaro, a ponto de 1% dos brasileiros ter hoje a metade da riqueza do país e 5 pessoas apenas terem algo ao redor de que possuem 100 milhões de brasileiros mais pobres. Não foi o Bolsonaro que produziu isso, foi o Lula. Mas o Bolsonaro está piorando tudo isso. Então, veja, a economia não dará grandes sinais. A outra razão é que a economia está sendo puxada por preços muito altos dos produtos tradicionais brasileiros, da mineração, minério de ferro, petróleo, e da agricultura, que não empregam muita gente. Isso é quase tudo máquina, tudo agricultura de precisão, grandes toneladoras, etc., que fazem a exploração mineral, do petróleo. Né? Isso. Então, e nem recolhe imposto também. Então, você nem melhora a conta pública, nem melhora a renda do povo, nem melhora o emprego. E o crédito brasileiro está colapsado para as famílias e para as empresas, como eu já dei os números. Então, a melhoria esse ano é uma ilusão estatística, mas o ano 22 já tem a ressaca. Se a gente cresce perto de 5 esse ano, retomando a estatística perdida do ano passado, quando chegar o ano que vem, a gente atola de novo e o Brasil não cresce nem sequer 1%. No ano crítico da eleição. Para encerrar, pode terminar, mas para encerrar eu queria saber só sob o ponto de vista da eleição. A sua posição sobre o fundão, mas pode encerrar. Sob o ponto de vista da eleição. A eleição é o seguinte, quando o Lula teve devolvida de forma exótica pelo Supremo Tribunal Federal seus direitos políticos, 5 anos depois, e sem que o tribunal dissesse que ele é inocente, o tribunal só disse que o juiz Sérgio Moro fez tudo errado. Como eu já tinha dito muitas vezes, você muitas vezes tinha notado isso também, e quando o juiz faz tudo errado, na verdade, ao invés de punir, ele está criando a impunidade. E vai voltar tudo, Datena. Isso o povo brasileiro daqui a pouco vai ver. O Lula vai ser chamado para depor, o mesmo assunto do triplex, o mesmo assunto do sítio de Atibaia, porque os processos, ele não foi inocentado. Os processos foram anulados e mandado começar tudo de novo. Então, veja, mas na hora que o tribunal devolveu ao Lula o direito de disputar a eleição, o que estava acontecendo no Brasil? O Bolsonaro estava derretendo que nem um picolé no sol de Sobral, aqui a minha cidade no interior do Ceará, onde faz 40 graus meio-dia. Então, quem era o mais conhecido anti-Bolsonaro no imaginário do povo? Era o Lula. Então,
Então, parte do eleitorado imediatamente se refugiou no Lula porque quer se livrar do Bolsonaro. Na medida em que o Bolsonaro vai derretendo, uma parte desse eleitorado já não precisa mais botar o dedo no nariz e engolir a ladroeira do Lula, engolir as contradições econômicas do Lula, as mentiras do Lula, a ponto de um cara como Pedro Bial, da sua concorrente lá, Globo, dizer que só faz entrevista com ele com um detetor de mentira, não é? Porque ele especializou-se nisso, em explorar a boa-fé do nosso povo, e explorar a boa vontade do nosso povo. Então, volto a lhe dizer, o povo brasileiro ainda não tem posição tomada, essa polarização é natural para esse momento, porque revela os mais conhecidos. O Bolsonaro está todo dia nos jornais, o Lula é o ex-presidente que saiu com 80% de popularidade, elegeu a Dilma, quer fazer de conta que não tem nada a ver com isso, e é natural que aconteça, mas eleição não é feita com o olho no retrovisor, eleição não é feita por gratidão, eleição é feita por promessa. O povo brasileiro precisa desesperadamente discutir a natureza do problema e construir a solução do futuro do Brasil. Fundão. Como é que você observa isso? Veja, eu acho que é uma impertinência o Brasil aumentar o valor do fundo eleitoral numa hora difícil como essa. Porém, de novo, com muita responsabilidade, a gente tem que dizer ao povo uma coisa. Quem precisa do fundo eleitoral são os políticos que não roubam. Porque político que é ladrão, político que faz caixa 2, político que loteou a Petrobras, que está loteando o Ministério da Saúde, etc., etc., o dinheiro vem por fora. Então, quem precisa que haja um fundo público, não é? Moderado, sóbrio, não pode ser absolutamente isso que aconteceu, não pode acontecer. Porém, o que aconteceu nesse processo eleitoral? A gente tem que ter muita malícia e muita habilidade para não cair nas mentiradas de Brasília. O que aconteceu é que não é o fundo que foi aprovado da Atena. Eles meteram o que a gente chama no jargão parlamentar um jabuti. Ali estava sendo votada a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei tem que ser votada antes do Congresso entrar em recesso. E ela estabelece as linhas da lei que vai dizer quanto o governo vai arrecadar e aonde é que o governo vai gastar o que está arrecadando, que é o orçamento. Então, não tem nada disso. Se o Bolsonaro quiser, ele apenas veta esse artigo da LDO porque é um jabuti. E é mentira grosseira do Bolsonaro que ele possa alterar de 5,7 bi, como a LDO aprovou, para 4 bi. Ele não tem este poder. Só quem tem esse poder é o Congresso Nacional. Ou ele concorda e diz, concordo, e acabou-se o assunto, a gente tem que ganhar na justiça, ou ele veta, e veta tudo. E aí qual é o problema? O Bolsonaro é do Centrão. Eu sempre disse isso, agora ele resolveu confessar que sempre foi do Centrão. Bolsonaro é um bandido. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina no gabinete dele. Quantas vezes eu te disse isso aqui e aos teus ouvintes? Mas ele enganou o nosso povo por conta da tragédia econômica e moral do PT. Agora está na hora da gente mandar os dois brigarem lá fora e construir o futuro do Brasil. Está encerrado o primeiro debate, ou quer dizer, está encerrada a nossa entrevista aqui. Muito bom! Mas eu vou te contar uma coisa, se pelo dedo a gente conhece o gigante, você imagina como é que vai ser a exposição de ideias durante um debate eleitoral em nível nacional. O couro vai comer com, obviamente, o devido respeito, desde que o respeito seja mútuo. Porque as verdades, ao que me parece, são piores para os outros do que para a gente. Um abraço grande. Nós que não temos rabo de palha, não vamos deixar eles escaparem. Nós que não temos rabo de palha, não vamos deixar eles ganharem isso na lambança. Isso o povo brasileiro pode ficar tranquilo, que Deus vai iluminar essa discussão. Eu estava lendo uma frase do Lincoln hoje que diz, olha, eu posso andar devagar, mas para trás eu não ando nunca. E é um lema seu que você vem observando faz tempo. Abraço grande, fica com Deus, saúde e proteção Se cuida. ao povo brasileiro. Tchau, Ciro. Tudo de bom para você, um abraço.